Os povos maias compreendem atualmente cerca de 8 milhões de pessoas, que vivem principalmente em 5 países, e que você provavelmente conhece pela civilização com grandes cidades e construções que existiu desde 4.000 anos atrás até a conquista espanhola no século 17. Alguns dos sítios arqueológicos maias mais antigos que existem, do chamado período pré-clássico, são na região de Belize, na costa do Caribe, e no sul do México, na costa do Pacífico. Além de construções de pedra, também existem vestígios de objetos feitos de cerâmica, de agricultura e domesticação de uma vasta gama de alimentos, como pimenta, abóbora, feijão e, especialmente, o milho, a base da alimentação maia. Segundo a mitologia maia, o deus do milho era um dos principais de seu panteão divino, e os deuses fizeram os primeiros homens a partir do milho. Isso está no Popol Vuh, que significa Livro do Povo, que compila a história do povo Quiche, que foi escrito no século XVI por um padre espanhol, preservando a tradição oral. E não estranho falarmos em povo Quiche. Não existe um único povo maia, mas vários povos que falam idiomas de uma mesma família. A palavra maia se tornou um sinônimo para todos esses povos por causa dos espanhóis, mas eles não se chamavam assim e nem tinham uma identidade única. Pelo contrário, na verdade. Os vários povos maia disputavam influência, faziam comércio com redes comerciais ao norte, até o centro do atual México, e ao sul, até a atual Nicarágua, e também guerreavam entre si. Existia também uma divisão e rivalidade com base regional, com cidades nas regiões costeiras do sul, nas terras altas da Sierra Madre de Chiapas e na península de Yucatán. As primeiras grandes cidades maia são datadas de quase 3.000 anos atrás, como Nakbe e Petén. O período entre os anos 250 e 900 é chamado de período clássico, marcado por grandes construções e urbanismo em larga escala, com cidades de até 100.000 pessoas, estradas, sistemas de abastecimento e uma produtiva atividade científica e artística. As grandes cidades estabeleciam reinos, dominando cidades menores e estabelecendo redes de estradas, alianças políticas e militares. Como os maias não tinham grande disponibilidade de animais e pouco utilizavam a roda, o comércio era feito principalmente com grandes canoas, tanto pelo mar quanto pelos rios, e envolvia produtos como peixes, alimentos cultivados, mel, chocolate, mármore, jade para joias e objetos religiosos, obsidiana, um tipo de vidro vulcânico utilizado para fazer armas e outros objetos, e também produtos manufaturados, como papel e roupas. Algumas das principais cidades desse período foram Calakmul, Tikal, com grandes templos de pedra, e Toniná, cujo sítio arqueológico inclui a pirâmide que é a mais alta construção da América pré-colombiana, com 74 metros de altura, além de quadras para o jogo de bola e mais de 100 monumentos. Citamos a cidade de Tikal e hoje sabemos quem a governou e por quais períodos. Isso é possível com as informações preservadas pelos maias em monumentos de pedra, por sua escrita logossilabária e também pelo seu refinado calendário, principalmente o de contagem longa. Organizado em unidades temporais crescentes, com ciclos de 20 dias, sua data inicial é o que seria no calendário gregoriano o dia 11 de agosto de 3114 a.C., que seria o dia do início da criação do mundo. O calendário de contagem longa era utilizado por várias civilizações mesoamericanas, e os maias provavelmente o herdaram dos olmecas, uma civilização conhecida por suas esculturas colossais de cabeças de pedra. Outra característica do calendário de contagem longa é que ele é cíclico, e o ciclo maior dele dura o que seriam 5.200 anos, terminando no dia gregoriano de 21 de dezembro de 2012. Muitas pessoas interpretaram erroneamente que isso seria uma profecia do fim do mundo, algo que foi bastante explorado na cultura pop. A questão é que, para os maias, sendo o tempo cíclico e não linear, não existe um fim, mas uma renovação. Esse conceito também é visto no aprofundado conhecimento astronômico dos maias, considerado um dos mais avançados da antiguidade, e a relação entre o calendário e atividades importantes, como plantações, colheitas e marés, fazia com que os astrônomos e matemáticos fossem parte importante dos governos de algumas cidades maias. A matemática maia também era baseada no número 20, e incluía a adoção do zero, algo que parece simples para nós hoje, mas que, por exemplo, não era usado por matemáticos gregos e romanos por séculos. E falamos da escrita e do comércio de papel. Os maias produziram os mais antigos livros e textos americanos conhecidos, alguns preservados e estudados até hoje. Por volta do ano 900, entretanto, temos o fim do período clássico. Sendo uma civilização tão avançada, o que explica esse colapso maia?
Na cidade de Toniná, por exemplo, a última inscrição da contagem longa foi feita em 909. As grandes cidades do sul perderam muito de sua população e foram abandonadas. As dinastias foram extintas e ocorreu uma migração de larga escala rumo ao norte da península de Yucatán. Existem vários fatores que podem explicar isso, como guerras, tanto entre os maias quanto com povos do atual México, mas as principais hipóteses são epidemias, agravadas pela alta densidade populacional, períodos de seca e falta de alimentos, e uma estrutura política baseada em dinastias e alianças familiares, que não conseguiria gerar a complexidade desses desafios. No norte da península, entretanto, o governo das cidades costumava ser exercido por conselhos mais plurais, como em Chichén Itzá, conhecida pela sua enorme pirâmide e um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. Ela é conhecida por sua variedade arquitetônica, o que pode ser um indício de uma diversidade local de grupos maias e da chegada de ondas migratórias do sul. No chamado período pós-clássico, de 950 até a chegada dos espanhóis, talvez a principal cidade maia tenha sido Mayapán, centro de uma confederação de cidades-estado que governava quase todas as principais cidades maia. Nas terras altas da serra, a principal cidade era a capital dos Quiché. Quando os espanhóis chegam na região, as cidades altas eram os principais centros maias, com o declínio da península. O primeiro contato entre maias e espanhóis foi em 1511, quando um navio espanhol naufragou na costa de Yucatán. Cerca de 12 marinheiros foram capturados pelos maias, 2 foram libertados e o restante foi sacrificado. Em linhas gerais, os maias acreditavam que os deuses se alimentavam do sangue de animais, e o sacrifício humano era a mais alta forma de oferenda, reservada para guerreiros prisioneiros de guerra, que tinham seus corações removidos ainda vivos. Outros prisioneiros normalmente eram escravizados. Nas décadas seguintes, os espanhóis realizaram diversas expedições para conquistar os maias. Assim como na guerra contra os astecas, os espanhóis faziam alianças com grupos indígenas, cobrando tributos em ouro antes de se virar contra o antigo aliado. O norte da península de Yucatán foi conquistado até meados do século XVI, mas as cidades ao sul, isoladas em terras altas, foram conquistadas apenas quase no século XVIII. O principal meio da presença espanhola na região era por missionários católicos, além da exploração da mão de obra na agricultura. A maioria das cidades maias foram abandonadas, consideradas símbolos pagãos, e o interesse científico sobre a civilização maia surge no século XIX, com as primeiras expedições arqueológicas. Muito conhecimento sobre os maias foi resgatado e produzido nos últimos 150 anos, e, embora o patrimônio histórico seja motivo de orgulho para esses países, ainda hoje os povos maias sofrem preconceito e até mesmo uma tentativa de extermínio recente na Guatemala. Nós veremos a relação entre arqueologia e identidade